A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nesse estudo de hoje, eu quero trazer para você um entendimento espiritual fundamental para nós crescermos em Deus. O nome dessa nova série é realmente Decido Não Ser Mais Criança Espiritual. Olha só, você decidir não ser mais uma criança espiritual é algo fundamental na sua vida. E para você entender isso, eu quero ler um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, do 11 ao 14, que diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo a tempo corrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos, ou seja, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha só, nesse texto, o autor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, fala algo muito poderoso. Ele fala o seguinte, que muitos já eram para estar sendo mestres. Mestres fala de alguém adulto, não só mestre, ou seja, são pessoas que eram para estar já testemunhando o que Cristo está fazendo na vida dele no trabalho, já era para estar prosperando financeiramente, eram pessoas que eram para estar emocionalmente estáveis. Fala esse texto que eram pessoas que eram para estar já participando da célula de uma maneira mais efetiva, ou às vezes até liderando uma célula, mas porque ainda não são mestres, ou seja, não são adultos, eles ainda são crianças. E é interessante o raciocínio de Paulo, porque ele começa a falar o seguinte: olha, aqueles que são crianças são os que são inexperientes na justiça. Olha só que coisa poderosa, não entendem a justiça de Deus. Então a primeira coisa para você decidir realmente não ser mais uma criança espiritual e desenvolver em Deus, subir num novo nível, é você realmente entender o que é a justiça de Deus na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar, Muitos acham que você ser adulto é você agora ter uma opinião formada sobre tudo, Tem pessoas que entram no entendimento de opinião que agora eles entenderam o que a igreja está errado, o que a igreja está certa, o que o pastor está certo, o que o líder está errado. Então, assim, ele entra no entendimento que, na verdade, isso não é uma sabedoria humana, uma sabedoria de Deus, isso é uma sabedoria humana carnal. Mas você realmente ser adulto é você entender o que é a palavra de Deus fala que você é a justiça de Deus. E isso te leva a um novo nível. E engraçado que esse autor de Hebreus, ele está falando o seguinte: deixar de ser criança é entender a palavra da justiça. Então, mas afinal de contas, o que é a justiça de Deus? O que significa ser justo perante Deus? Então, o primeiro tópico que eu queria trazer para você é: justiça é um dom, ou seja, um presente de Deus para você. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o que esse texto está falando. Ele está falando sobre o dom da justiça. Então, o que é dom? Na palavra de Deus, assim como a salvação foi um presente de Deus que você recebeu pela fé, ou seja, a salvação como um presente de Deus, ela não é para todos, entendeu? Ela é para aqueles que recebem mediante a fé. Assim também é o dom da justiça, você recebe mediante a fé. Então, o dom da justiça é um presente de Deus para você e você tem que aprender a receber isso pela fé. Então, se você já recebeu a salvação de Deus, você também pode receber agora o quê? O dom da justiça, também o presente da justiça de Deus, Então, você pode entender isso de maneira mais próxima. Mas, afinal de contas, o que é ser justo diante de Deus? O que é ser justificado perante Deus? O que é a justiça de Deus, então, para você entender com mais profundidade e deixar de ser criança? Justiça de Deus, que é o segundo tópico, eu queria te falar que é ser considerado aceitável perante Deus. A palavra em grego, no caso que é traduzido por justiça, é uma palavra difícil de pronunciar, nem vou pronunciá-la, mas é exatamente isso. Ela fala de você ser aceito, ser aceitável diante de Deus, ou seja, você ter aceitação diante de Deus. E olha o que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha só, a justiça já foi agora manifesta agora. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Olha só, nesse texto nós vamos ver que se você crê no sacrifício de Jesus, você vai ser considerado justo gratuitamente, ou seja, você vai ser considerado aceito por Deus gratuitamente, né? Aceitável, ou seja, a palavra justo ela está ligada à palavra inocente. Então, perante o tribunal de Deus, você é considerado inocente. Eu não sei se você sabe, né? Mas um dia todos nós vamos estar perante um tribunal de Cristo, né? Ou seja, assim, nesse texto fala que todos nós pecamos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos considerados inocentes perante esse tribunal. Mas se nós fomos considerados culpados diante de Deus por causa dos pecados, quando nós estaríamos diante do tribunal de Cristo, a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Qual seria, então, o julgamento sobre a sua vida se você fosse considerado culpado por causa dos seus pecados? Você deveria receber o quê? A morte e ir para o inferno, porque essa era a justiça de Deus. Mas Deus é tão bom, tão justo, que Ele fez o quê? Que Ele morreu em nosso lugar e agora nós podemos ser considerados justos, ou seja, inocente, ou seja, aceitável diante de Deus. Eu quero ler uma comparação que eu fiz aqui, inclusive eu coloquei no boletim, sobre o que é ser perdoado e o que é ser justificado. Por quê? Eu vou ler para você de uma maneira, para você entender que se você é simplesmente perdoado, você não vai para o céu. Por quê? Porque no céu não entram os pecadores que foram perdoados. No céu entram os justos, aqueles que são aceitáveis diante de Deus, aquele que quando Deus olha não vê mais pecado. Então isso é algo muito profundo para você entender. Eu vou ler essa comparação para você.